Muito bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de Química Fundamental. Essa é a nossa sexta aula sobre ligações interatômicas. Estamos aí na parte 3. Na aula passada, a gente já começou a conversar sobre as ligações covalentes, porém, a gente ainda não conseguiu finalizar as nossas estruturas de Lewis, geometria e arranjo. É o que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente começou a descrever um pouco sobre as geometrias e arranjos. E começamos a falar de carga formal, fizemos alguns cálculos de carga formal e vamos continuar então. O nosso primeiro exemplo foi até um exemplo que eu deixei aí de atividade, que é o do nosso monóxido de carbono, né? Então, eu queria primeiro, vou mostrar para vocês como que a gente faz a estrutura de Lewis para o meu monóxido de carbono, e depois eu vou mostrar para vocês como era antigamente, e como é denominado. Mas a maneira mais simples da gente achar essas estruturas é como eu ensinei para vocês na aula passada. Como que funciona, né? Vamos lá, a gente vai pegar os elétrons de valência que tem no carbono, que são 4, segundo a tabela periódica, os elétrons de valência que tem no oxigênio, que são 6, vamos somar, né? Então, são 10 elétrons, e quando a gente divide isso por 2, para saber a quantidade de pares eletrônicos que a gente tem em cada molécula, a gente vai achar 5 pares. Então, deixei aqui meu espaço para que a gente faça a nossa estrutura de Lewis. A gente viu que a maneira mais simples de fazer é aquela onde a gente coloca os átomos, né, que estão formando a minha molécula, e coloca uma ligação simples entre eles, e aí a gente distribui esse par de elétrons. Eu vou começar completando o octeto do oxigênio por ser o átomo mais eletronegativo, então, teoricamente, é o átomo que vai ficar com maior quantidade de elétrons quando for o caso. Então, 2 pares ali, 2 elétrons ali, um par, perdão, 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pares eletrônicos. Essa é a primeira determinação que eu posso ter da estrutura de monóxido de carbono. Quando eu olho para essa estrutura, eu vejo que o oxigênio tem 2, 4, 6, 8 elétrons, completou o octeto. Mas quando eu olho para o carbono, só tem 4 elétrons aqui, ou seja, o octeto não está completo. Então, teoricamente, essa é uma estrutura não muito estável para o meu monóxido de carbono, porque não completa o meu octeto. Aí a gente viu que quando a gente tem essa possibilidade, né, de não completar o octeto, a primeira coisa que a gente pode fazer é completar o octeto descendo aqui uma ligação múltipla entre os átomos. Então, vamos tentar fazer uma ligação dupla aqui. Quando eu coloco uma ligação dupla, 2 pares já são gastos, né, na ligação, então vou completar com oxigênio, vou colocar 2 aqui, mais 2 aqui, 2, 4, 6, 8. Teoricamente, o do oxigênio completou. Então, eu venho aqui, 2, 4, ainda só falta para acabar os meus pares eletrônicos, um par aqui no carbono. Quando eu olho para o carbono, ele ainda não completou o octeto, 2, 4, 6. Então, eu ainda tenho a possibilidade de criar mais uma ligação múltipla, que é a minha ligação tripla. Então, coloco aqui o carbono com 3 ligações com meu oxigênio. 1, 2, 3 pares, 4 pares, 5 pares. 2, 4, 6, 8, completou o do oxigênio. 2, 4, 6, 8, completou o do carbono. Ah, o octeto está completo. Né? Então, agora eu quero calcular a carga formal de todas essas espécies para a gente discutir um pouco sobre carga formal. Gente, só um minuto que eu vou pôr meu telefone aqui no silencioso, porque ele está apitando aqui. Só um minuto. Vamos fazer a carga formal para todas as estruturas, tá? Vamos lá. Se eu não soubesse sobre de carga formal, eu ia falar que a estrutura mais estável é aquela que completa o octeto. De fato é, tá, gente? A nossa primeira regra é completar o octeto. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em completar o octeto. Então, quando eu olho para essas estruturas, eu vejo que essa última estrutura é a que completa o octeto. Mas vamos calcular a carga formal. E hoje, vocês vão me permitir fazer direto, sem ter que escrever a fórmula, tá? Mas se você tiver dúvida de como calcular a carga formal, assiste a aula passada. Então, aqui o carbono vai ter a carga formal de 1, 2, 3. A carga formal aqui vai ser
de mais 1. Eu vou explicar para vocês como que faz direitinho, assim, vocês querem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carga aqui menos 1. Como é que eu faço a carga formal direto? Eu conto os elétrons de valência, né? Por exemplo, o carbono tem 4, e aí eu já retiro daqui, olha, 1, 2, 3. Porque eu sei que a carga formal, o que, que ela considera? Ela considera como se fosse isso aqui. Um elétron para o carbono e um elétron para o oxigênio. Ela não considera eletronegatividade, então é como se aquele par de elétrons estivesse igualmente dividido. E aí eu conto os elétrons ao redor, ou seja, 1, 2, 3, e aí eu retiro dos meus elétrons de valência. Então, aqui ficaria 4 menos 3, dá mais 1. E dá certinho, tá, gente? Então, aqui, olha, eu tenho oxigênio 6, menos, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a carga formal menos 1, ok? Quando eu olho para essa carga formal, eu vejo que ela está de acordo com as regras. Quais são as regras? Carga negativa no átomo mais eletronegativo. Ok. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, portanto, a carga positiva no átomo menos eletronegativo. Ok. Somatório de cargas, mais 1 com menos 1, 0. Está de acordo com a carga da minha molécula. Carga 0. Então, tudo certinho. Ah, mas aqui tem um porém, né? Não completa o octeto, então não é uma estrutura muito estável. Vamos para a segunda. 1, 2, 3, 4, carga formal 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. Olha, essa estrutura é linda, né? Segundo o princípio da eletroneutralidade, quanto maior o número de cargas nulas na molécula, mais estável é a minha molécula. Então, teoricamente, essa é uma estrutura bastante estável aí para o meu monóxido de carbono, porém, segundo a carga formal, porém, ainda este carbono não completa o seu octeto. E aí, quando eu venho aqui na minha terceira estrutura, 1, 2, 3, 4, 5. Então, carga menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Carga formal mais 1. Então, quando eu olho essas duas estruturas, quando eu vou somar, né, menos 1 do carbono com mais 1 do oxigênio, carga 0, então, perfeitamente, tá indo de acordo com o meu princípio da eletroneutralidade, porém, eu vejo que a carga menos 1 está no átomo menos eletronegativo, né? E isso traz uma instabilidade para a minha molécula. Porém, ela completa o octeto, né, gente? Então, aqui eu tenho uma situação que é a seguinte. Uma estrutura que não completa o octeto e a carga formal está mais favorecida, e uma estrutura que completa o octeto e tem umas cargas desfavorecidas. A gente sempre vai vir nessa regra de que completa o octeto primeiro. Quem completar o octeto é a estrutura mais estável, ponto. Mesmo que eu tenha uma estrutura que aparentemente, pela carga formal, aparenta ser estável. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o monóxido de carbono é uma molécula muito instável, né? Essa molécula, por ter este par de elétrons aqui no carbono, este par de elétrons não ligantes num átomo pouco eletronegativo, é instável para a minha molécula. Ela acaba reagindo muito fácil. Por isso que baixas concentrações de monóxido de carbono no nosso organismo é fatal, né? Porque este par de elétrons aí acaba complexando, por exemplo, nos nossos ferros presentes aí na hemoglobina e a gente acaba morrendo. Então, gente, o monóxido de carbono é por si só uma molécula instável, tá? Ela, apesar dela existir em abundância aí na natureza, ela é uma molécula que sofre reações muito facilmente. Então, a primeira regra que vocês vão seguir é a do octeto completo. Completou o octeto, é uma estrutura estável, a não ser que ela esteja em discordância com tudo que a gente viu, né? Cargas múltiplas, cargas o somatório de cargas não é o somatório da molécula, mas o que eu quero dizer para vocês também existe uma ressonância entre essas duas espécies. Eu tenho provas de que eu tenho monóxido de carbono nessa forma e ainda nessa forma. Geralmente, quando ele está nessa forma, eu ainda tenho o oxigênio ligado ali. Porém, essas três estruturas coexistem. Existem técnicas que nos mostram como técnica de absorção
na região do infravermelho, que eu tenho essas 3 possibilidades. Então, depende de onde eu estou, de qual ambiente químico eu estou. Porém, quando a gente está falando do gás ali que está isolado, é o meu gás com uma tripla ligação. Muito bem, vamos só ver que este monóxido de carbono, ele tem uma ligação entre 2 átomos só com um ângulo de 180 graus e o meu arranjo e minha geometria linear. Aqui não tem muito o que discutir. Muito bem. E a estrutura mais estável, então, vai ser a minha com a ligação tripla, e um parzinho de elétrons aqui. O que eu quero dizer para vocês é, quando a gente vai fazer essa ligação de uma maneira tradicional, qual que é a maneira tradicional? Eu não gosto, né? Já falei com vocês, mas eu quero conversar sobre isso. É aquela maneira que eu coloco os elétrons de valência ao redor do oxigênio, dupla, par de elétrons, 2, 4. Eu compartilho esse par de elétrons com o oxigênio, ou compartilho esse par de elétrons com o oxigênio. E se eu for compartilhar esse par de elétrons aqui do meu oxigênio com o meu carbono, eu fico com um elétron isolado no meu átomo de carbono e um elétron isolado no meu átomo de oxigênio. E isso é algo instável para a minha estrutura. Por quê? Quando eu tenho qualquer átomo com um único elétron, isso é chamado de radical. E esses radicais são muito instáveis, porque a estabilidade do orbital vem com um par de elétrons. Então, toda vez que eu tiver um único elétron desemparelhado dentro do meu átomo, isso causa uma grande instabilidade. A molécula jamais formaria isso, porque eu deixaria com um elétron desemparelhado no carbono e um elétron desemparelhado no meu oxigênio. Então, né, na teoria de ligações químicas, o que é feito é, quando eu tenho essa situação, eu tenho um par de elétrons compartilhados aqui, outro par de elétrons compartilhados, e para que a molécula fique estável, o oxigênio vai compartilhar esse par de elétrons entre os átomos de carbono e oxigênio. Essa ligação onde um átomo ele doa o par de elétrons para que a ligação ocorra, e não mais é um elétron de cada átomo, ela é chamada de coordenada. Por que ela é chamada de coordenada? É uma ligação covalente como outra qualquer, ok? É uma ligação de natureza covalente, mas ela é chamada de ligação covalente coordenada. Por quê? Para que seja estável, o átomo de oxigênio teve que doar para essa ligação não mais um elétron, mas sim 2 elétrons, como é o convencional. Porque essa ligação é chamada de ligação covalente coordenada e ela não tem nenhuma diferença química entre uma ligação covalente normal, ok? Então, por isso, quando eu vou fazer, eu prefiro fazer dessa maneira aqui, porque a gente, independente de onde vem elétron, gente, a ligação química está sendo formada. A ligação química é formada quando um orbital se aproxima do outro, a gente viu isso na aula passada, naquele gráfico de distância por energia potencial. Quando o orbital se encontra com o outro, começa a superposição orbitalar, eles já começam a se misturar, formando, então, uma ligação química. A gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas, que essa teoria de Lewis, de ligação covalente, de estrutura de Lewis, ela é muito válida, ela nos ajuda muito para entender a geometria, mas ela não justifica como ela é formada, né? E a gente vai ver lá nas próximas teorias que, de fato, uma vez que um átomo se combina com outro átomo, eu não tenho mais orbitais atômicos, eu tenho agora ou orbitais, segundo as teorias, né? Ou orbitais moleculares, que é a teoria do orbital molecular, ou orbitais hibridizados. Então, essa ideia de que um par de elétrons sai do oxigênio e vai para a ligação, ela é meio obsoleta, assim. Por isso que a gente não faz mais a estrutura de Lewis dessa maneira. Porque a gente o conhecimento de ligação, a gente já sabe que quando os orbitais começam a ser misturados, aqueles elétrons já não são mais elétrons de orbitais atômicos, e sim orbitais moleculares, por exemplo. Ok? Mas eu gostaria de falar com você sobre isso, porque a gente vê muito isso em livro, a gente fala muito sobre essas ligações coordenadas, ok?
Muito bem. Então, eu detesto essa representação, eu só coloquei aqui para a gente frisar que existe isso, né? Essa é uma ligação, então, coordenada, onde o oxigênio, então, doou par de elétrons para a ligação como um todo, e não somente um elétron para aquela ligação. Mas é uma ligação química como outra qualquer, tá aqui o meu monóxido de carbono. Muito bem. Vamos para o nosso segundo exemplo do dia, que é o meu trióxido de enxofre, né? O enxofre tem 6 elétrons de valência. O meu oxigênio também tem 6 elétrons de valência. Eu vou multiplicar aqui por 3, dando então 18. 18 mais 6, 24, dividido por 2, 12 pares eletrônicos. É par eletrônico que não acaba mais dentro de uma estrutura. Mas vamos lá. E aí, Raquel, você me disse na aula passada que o átomo central era o átomo mais deficiente em elétrons. Nesse caso, a deficiência é a mesma, né? Tanto o enxofre quanto o oxigênio, eles precisam de 2 elétrons para completar o seu octeto. E aí, quem é que vai ser o átomo central? O átomo central vai ser, então, menos eletronegativo. Por quê? Os átomos mais eletronegativos, eles precisam ficar na extremidade porque geralmente eles estão cheios de elétrons. Então, eles precisam ter na sua estrutura, eles precisam estar na estrutura mais afastados. Então, a gente sempre vai colocar no átomo central aquele que for menos eletronegativo. Primeira regra, o mais deficiente de elétrons. Ponto. Sendo a mesma deficiência, o menos eletronegativo, ok? Não vou pensar muito, vou só colocar os oxigênios ao redor aqui do átomo de enxofre, depois a gente analisa o arranjo, a geometria e ajusta se for o caso, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu exagerei aqui no tamanho, eu vou me lascar. Eu vou até apagar aqui, gente, porque eu quero escrever muito aqui. Só para voltar, tá? Vocês viram, né? Eu aprendi, agora eu tô esperta. Coloco o meu quadradinho aqui para delimitar onde eu posso escrever. Vamos lá, então eu vou colocar o enxofre como átomo central, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. A gente começou fazendo o quê? Uma ligação simples com cada um. E aí eu tenho que distribuir 12 pares de elétrons. Aqui já tem 3, eu vou colocar 3 em cada oxigênio. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não é isso? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, já completou 12. E aí, eu tenho essa seguinte situação. O meu oxigênio está completo, 2, 4, 6, 8, como para todo mundo. Mas o meu enxofre não, 2, 4, 6. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou calcular a carga formal para ver como é que fica essa carga formal. A carga formal aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A carga formal aqui, menos 1. Para o meu oxigênio aqui vai ser menos 1. Eles são idênticos, né, gente, em termos de ligação. Então, se são idênticos em termos de ligação, a carga formal é a mesma. Já para o meu enxofre, eu tenho 1, 2, 3, então 6 menos 3, mais 3. Quando eu olho aqui, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3, mais 3, a carga formal, o somatório dá 0, ok. Mas eu tenho uma supercarga aqui no meu enxofre e isso é desfavorecido. E não completa o meu octeto. Então, a partir do pressuposto que não completa o octeto e tem cargas múltiplas, essa é uma estrutura que não vai acontecer. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é vai descer com um parzinho de elétrons aqui para o meu enxofre. Vamos lá. Então, eu vou descer com um par de elétrons, vou colocar uma dupla O aqui, um oxigênio aqui, e vou completar com os meus pares de elétrons. 1, 2, 3, 4 já estão ali. 5, 6, completei aqui o octeto do meu oxigênio. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos olhar o enxofre? 2, 4, 6, 8. Está completo. Então, está todo mundo com o octeto completo. Todo mundo com o octeto completo, vamos calcular a carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal aqui, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está igualzinho a gente calculou lá atrás. Carga formal menos 1, aqui está igual, então, menos 1. Vou calcular o do meu enxofre. 1, 2, 3, 4, 6,
menos 1, 2, 3, 4, mais 2. Ai, vamos ver. Menos 1 com menos 1, menos 2. Com mais 2, 0. Essa é uma estrutura, gente, que teoricamente ela não está muito estável, mas ela completa o octeto, né? A minha opção é, se eu desço com mais um par de elétrons, vamos ver como é que fica. S, dupla, dupla, O, dupla, dupla, O, e aqui oxigênio. Vamos ver. 2, 4, 6, 8, 10. O meu enxofre aqui fica com 10 elétrons de valência. Esses 10 elétrons de valência, eles são possíveis? É possível que eu tenha o meu enxofre com 10 elétrons de valência? A gente vai conversar sobre isso é chamado de expansão do meu octeto. A molécula pode expandir o octeto? Ela pode expandir o octeto. Mas se uma vez ela consegue fazer uma molécula completando o octeto, ela sempre vai preferir, mesmo que ela tenha alguma carga que esteja em desacordo com o que a gente espera de uma molécula. É o seguinte, aqui eu não vou completar, não vou expandir o octeto, porque a gente acabou de ver que a gente sempre vai completar o nosso octeto. A gente sempre vai ir pela regra do octeto completo, quando possível, né? Porque, por exemplo, se eu tiver mais um oxigênio ali, que é o caso, né, quando a gente tem o nosso sulfato, a gente tem que expandir. Mas ali, nesse caso, a gente pode manter o nosso octeto completo. Então, essa vai ser uma estrutura plausível para o meu trióxido de enxofre. A minha pergunta é, Raquel, eu poderia, ao invés de colocar a minha ligação dupla, essa ligação dupla, ela pode ser acomodada tanto neste átomo quanto neste átomo. Isso é a mesma molécula, né, gente, girada. Porém, a gente sabe que esses oxigênios, eles são tão eletronegativos quanto. Então, eu vou só me permitir desenhar a mesma estrutura aqui, sem essas cargas formais, tá, gente? Eu vou Raquel, desenhar aqui. Oi! por que você falou que não vai fazer a outra com expansão do octeto, perdão? Eu vou até fazer, tá? Mas assim, vocês vão ver que ela até tem uma. Vou pagar aqui e vou fazer, tá? Era só para não perder meu tempo, porque eu sei que ela é a menos estável, mas eu vou fazer, tá? Vou fazer aqui, pra gente discutir ela. Isso que eu tava em dúvida porque, tipo, não tem uma ressonância, alguma coisa assim que torna ela mais estável, não? É o que eu vou fazer aqui agora, para mostrar a ressonância, tá? E para justificar. Ah, tá. Eu Beleza. queria fazer aqui embaixo, por isso que eu fiz embaixo, mas eu vou fazer aqui, peraí. Vou colocar, então, dupla O aqui, que é o que eu tinha feito, e um oxigênio, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Essa carga formal aqui é zero, a gente já calculou ali, carga formal zero, carga formal menos 1, carga formal 1, 2, 3, 4, 5, carga formal mais 1. Quando eu olho essa estrutura, gente, foi mal. Ela aparenta ser uma estrutura mais estável, porque ela não tem uma carga múltipla, ela tem carga negativa no átomo eletronegativo, e ela tem, então, uma carga positiva ao lado de uma carga negativa. A gente viu isso, né? Cargas opostas, elas precisam ser adjacentes para que elas sejam estáveis. Essa estrutura tem tudo isso que a gente gostaria de ter numa carga formal, que a gente busca numa estrutura. Porém, aqui ela expande o octeto. Aqui tem uma expansão do octeto. E essa expansão do octeto, ela acaba não favorecendo a estrutura. A gente sempre vai prevalecer que é aquela que completa o octeto. E aí eu tinha desenhado essa estrutura aqui embaixo, por quê? Aqui ainda tem uma situação que é a seguinte: quando eu tenho essas ligações que são conjugadas, o que isso quer dizer? Uma ligação dupla e uma ligação simples ao lado uma da outra, com átomos muito eletronegativos, e a possibilidade de formar estruturas que sejam energeticamente parecidas, esse par de elétrons pode descer para a minha ligação. Ele descendo para a minha ligação, essa ligação dupla sobe para este átomo e eu vou formar essa estrutura. S. Vocês estão fazendo orgânica? Vocês estão fazendo orgânica, gente, ou não? Não. Não, né? Tá. É porque eu sempre confundo, porque quando eu estou dando inorgânica, vocês estão fazendo orgânica. Dupla O,
porque senão vocês já saberiam quem que anda, tá? 2, 4, 6. E aí, agora eu fiquei com 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, e essa estrutura aqui. E aí, da mesma maneira, esse par de elétrons, ele pode descer para cá, e aí essa ligação dupla sobe, e aí eu tenho essa estrutura, dupla O, pá, 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 e aqui oxigênio. E essas estruturas, elas são 3 estruturas idênticas, elas são energeticamente idênticas. Essas estruturas, a gente chama elas de estruturas de ressonância. Quando eu tenho a movimentação do par eletrônico formando uma outra estrutura de energia semelhante, a gente representa isso com essa seta dupla. Pelo amor de Deus, gente, é uma seta dupla. Na química, a gente é cheio de preciosismo, né? Uma seta simples é uma seta de reação química. Uma meia seta para cima é um spin eletrônico, né? Uma seta para baixo é um spin eletrônico. Uma seta para cima, uma seta para baixo na vertical, a gente representa isso como um par de elétrons emparelhados no orbital. Mas se isso estiver na horizontal, pode representar um equilíbrio, né? Então, a gente é cheio de preciosismo. E essa seta dupla é uma seta de ressonância, ok? A seta de ressonância, ela indica que as estruturas, elas estão passando por um processo de movimentação eletrônica. E, de fato, quando a gente faz análise dessa estrutura, a gente chega numa ordem de ligação, por quê? Qual que é a ordem de ligação aqui? Essa ordem de ligação é 1 e essa ordem de ligação aqui é 2. A gente viu isso lá na aula passada. Essa ordem de ligação é 2. Quando eu olho a estrutura do meu SO3, e como que eu olho isso? Gente, vendo o tamanho da ligação. A gente viu lá atrás que uma ligação simples é maior do que uma ligação dupla, que é menor, e uma ligação tripla é a menorzinha de todas. Quando eu olho a ordem de ligação, eu vejo que a ordem de ligação do meu trióxido de enxofre é da ordem de 1,5. A ordem de ligação é da ordem de 1,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um híbrido dessas 3 estruturas. De fato, a minha estrutura do SO3, ela está em constante movimento, tendo, então, uma ordem de ligação igual a 1,5. O que mostra que, de fato, esse par de elétrons ele está em ressonância. Então, a forma correta da gente desenhar essa estrutura é sempre mostrando pelas linhas pontilhadas a estrutura de ressonância que existe no meu trióxido de enxofre. Porque aí eu mostro para vocês que eu não tenho essa estrutura, né? Essa estrutura aqui não é uma estrutura real. A estrutura real é aquela que tem a ordem de ligação 1,5. Nenhum 1,5. Nenhum, nem dois, 1,5. E o que eu gostaria de falar com vocês é, apesar dessa carga múltipla aqui no meu átomo de enxofre, toda e qualquer estrutura de ressonância acaba estabilizando o meu sistema, uma vez que elas são idênticas, ok? Porque essa estrutura é idêntica a essa, é idêntica a essa. Porque ele só tem uma movimentação eletrônica, e se eu comparo essa estrutura com essa e a terceira, elas são idênticas. Se eu tivesse só rodando essa molécula, eu estaria com a mesma estrutura formada. Ali não é porque eu estou andando com elétron, então eu estou formando estruturas de ressonância. Essas estruturas de ressonância estabilizam muito o meu sistema e formam, então, uma estrutura estável do meu trióxido de enxofre. Então, toda vez que eu tiver uma possibilidade de ressonância, eu não posso representar isso assim, ok? Eu preciso representar sempre com um híbrido, de ressonância, indicando, então, as minhas setinhas pontilhadas. E, sim, toda vez que eu pedir uma estrutura de Lewis que tenha estrutura de ressonância, vocês obrigatoriamente têm que me mostrar essas estruturas, ok? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa ressonância que existe aí nas estruturas. Eu vou começar também falando sobre o meu ozônio, ok? Vamos lá. O ozônio, vamos ver como que eu posso fazer as estruturas de ressonância dele. O ozônio são 3 oxigênios com 6 elétrons de valência, totalizando 18, dividido por 2, 9 pares. Vou começar com o simples, tá? Vou colocar um oxigênio aqui, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. A gente já sabe, eu já sei, né, que não é essa estrutura, mas eu vou mantê-la assim. Vou colocar uma ligação simples entre cada oxigênio e vou completar. 1, 2, 3 pares. 1, 2, 3 pares. E aí eu tenho 3 aqui, 3, 6, 7, 8,
9 pares. Vou fazer o que a gente sabe, que é o quê? Carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carga formal menos 1. Carga formal menos 1. Formas idênticas, né? 1, 2, 3, 4. Carga formal mais 2. Quando eu olho para esse oxigênio ainda, 2, 4, 6. Octeto não incompleto. A gente já conversou sobre isso. Octeto não incompleto, carga múltipla, estrutura não estável. Primeira coisa que eu vou fazer é descer com esses pares de elétrons, formando, então, uma ligação dupla. Então, vamos lá. Uma ligação simples e uma ligação dupla. Vou colocar aqui 2 pares de elétrons, vou colocar aqui 3 pares de elétrons, e aí totaliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de elétrons. Ok, vamos ver o octeto. 2, 4, 6, 8 está completo. 2, 4, 6, 8 está completo. 2, 4, 6, 8 está completo. Então, vamos calcular a carga formal para ver se está de acordo com o que a gente espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. A gente já calculou isso aqui, carga formal menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, carga formal mais 1. De fato, quando eu olho essa estrutura, o somatório dá 0, o ozônio é neutro, tá ok. Todo mundo tem o octeto completo, a carga negativa está no átomo mais eletronegativo, mesmo que esse oxigênio ele esteja aqui com uma carga positiva, se a minha molécula é neutra, obrigatoriamente eu tenho que ter uma carga positiva dentro da minha molécula para neutralizar a minha carga negativa. Então, essa estrutura é a estrutura mais estável que eu tenho para o meu ozônio. Então, 3 considerações sobre a estrutura do ozônio. Primeiro, se eu tenho 3 coisas ao redor do meu átomo de oxigênio, do oxigênio, né? Porque eu tenho esse par de elétrons aqui. O meu arranjo sempre vai ser meu trigonal plano, uma vez que tem 3 coisas ao redor ali do meu átomo de oxigênio. Então, a primeira consideração é essa, né? O meu arranjo, deixa eu desenhar bonitinho aqui. O meu arranjo é um arranjo trigonal plano. Trigonal plano. É o meu arranjo. Já sair do quadrado do meu retângulo ali, já vai dar errado. A minha geometria, ela só considera as posições atômicas, né? Então, se eu anulo aqui o meu par de elétrons, aquela minha geometria é uma geometria angular. Angular. A geometria, então, ela é angular. Muito bem. Então, segunda consideração aí. Arranjo trigonal plano, geometria angular. Segunda coisa, ligação conjugada. O que é isso? Uma ligação dupla e uma ligação simples em átomos muito eletronegativos. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui embaixo para desenhar as nossas estruturas de ressonância. Meu par de elétrons ali. Eu gosto de desenhar o par de elétrons não ligantes ali do átomo central assim, tá, gente? Para ficar bem claro o nosso arranjo geométrico. E não tem problema nenhum deixar assim, tá? Nas estruturas. Eu vou ter que este par de elétrons vem aqui para a minha ligação simples e este par de elétrons volta aqui para o meu oxigênio, formando então a seguinte estrutura: oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dupla O, tan, 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 e meu par de elétrons aqui. Opa, com uma setinha de ressonância entre eles. Então, de novo, a ordem de ligação do meu ozônio, eu posso representá-lo, então, assim, olha, vai ser na ordem de 1,5, porque, gente, tem que ser fiel aqui ao número de elétrons que estão sempre fixos, tá? Desenho aqui, então, a minha linha pontilhada. Essa é a estrutura mais correta para o meu ozônio. Deixa eu só aumentar aqui esses... Raquel, Oi. no caso eu tenho que colocar essa linha tracejada assim, ou eu posso colocar no lugar da ligação uma linha tracejada? Aí é a gosto, tá? A gente vê livro didático assim, ó. A gente vê livro didático, né? E mostrando essas ligações assim. Fica a critério, tá? Ou assim, de alguma maneira tem que me mostrar a ressonância com a linha pontilhada. Ou na estrutura inteira, porque mostra que ela está ali na estrutura inteira. Ela está deslocalizada. Porque, Guilherme, hoje o nosso conhecimento de ligação química mostra que, assim, a ligação está deslocalizada, né? Ela não está em movimento como a gente
acha que acontece, né? A gente acha que o elétron fica, este par de elétrons vem para cá e aí esse aqui sobe. Não é isso que acontece, né? Isso aqui é uma forma que a gente tem de mostrar como que a ordem 1,5 é formada. O que a gente sabe é que a ligação está deslocalizada, a gente está falando de densidade eletrônica, né? Então, por isso que essa estrutura aqui ela é muito comum. Mas você pode sim, tá? Desenhar assim, assim, oxigênio, oxigênio, e colocar só assim, é isso que você está falando, né? Colocar só aqui na ligação, não é isso? Sim. No caso, eu não vi a aula toda anterior toda, então eu não sei Hum, se eu tô perguntando muito à frente. O orbital molecular, então ele fica. É, porque ali se forma o pi, né? Só é. que é, ele vai ficar igual essa linha que você fez? Ele vai passar pelas Eu, duas? eu, eu, eu vou mostrar para vocês como que fica como uma ligação pi é formada, tá? Agora eu vou contar uma coisa para vocês bem baixinha assim, tá? Segundo a teoria do orbital molecular, ressonância não existe. Pela teoria do orbital molecular, e eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, que os orgânicos não nos escutem, tá, gente? Eu vou só adiantar aqui um pouquinho, só para a gente pontuar isso. Eu formo um orbital molecular. A ordem de ligação 1,5 quer dizer que eu tenho um elétron e meio no orbital e um elétron e meio no outro orbital. Não existe esse negócio de ficar andando com elétron no orbital, segundo a teoria do orbital molecular. Tá? Então, assim, as teorias, gente, elas são todas muito bem fundamentadas, né? A estrutura de Lewis, isso aqui é muito bem certo, assim, a gente trabalha com isso há anos. Nos fala muito sobre a estrutura do meu composto, da geometria, do meu arranjo, sim, mas não justifica muitas coisas. Por um exemplo, oxigênio é paramagnético, já ouviram falar isso? Que o oxigênio é paramagnético? O que isso quer dizer? Quando eu pego essa estruturinha aqui, ó, O dupla O, e passo para uma carga positiva, uma carga negativa, né? Coloco na diferença de dipolo e passo o oxigênio, ele é atraído por isso. E nessa teoria que a gente faz de Lewis, isso não é justificado. Não tem como justificar um paramagnetismo, sendo que eu estou compartilhando todos os pares de elétrons. E a gente viu lá atrás que o meu paramagnetismo vem de um elétron desemparelhado. Isso aqui não justifica. A teoria do orbital molecular justifica. E pela teoria do orbital molecular, a ressonância ela não existe. Eu tenho um elétron e meio em cada orbital. Isso é mais avançado, a gente vai chegar nisso até lá. Então, assim, o que a gente tem que preocupar é com as teorias. Na teoria de Lewis, a ressonância ela é representada assim. Na teoria de hibridização, a gente vai ver como isso acontece, né? Eu vou mostrar aqui basicamente. Eu tenho um orbital P que sobrepõe a um orbital P frontalmente, e essa superposição frontal gera uma ligação sigma. Ponto, de força maior que é uma ligação sigma. Quando o oxigênio, né, tá aqui, o oxigênio tá aqui, ele se faz essa superposição orbitalar, eu tenho um outro orbital P que não se superpôs e ficou aqui para cima. Eles estão muito próximos, né, gente? Deixa eu desenhar aqui de forma próxima para que vocês percebam. Esse orbital P está aqui e esse orbital P está aqui. Eles começam a se interagir. E aí eu formo, então, um orbital, que eu chamo de orbital π, né, que vai ser formado aqui em cima, ó, e que vai formar minha ligação dupla. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Não preocupem com isso. Então, cada teoria, ela vai avançando aí na química. O que eu posso dizer para vocês é a química não funciona assim, ó. Isso aqui, ó, não é uma química real, né? A gente não tem elétrons que ficam andando de um lado para o outro, a gente tem uma deslocalização eletrônica. Por isso que a gente precisa representar isso dessa maneira ou dessa maneira, da maneira aí que você conseguir achar mais viável, assim, tá? Mas a gente vai evoluindo, não se preocupem, não se desesperem, a gente não chega e solta isso na cabeça de vocês, tá? Tô em choque, Raquel. Então quer dizer que não existe nuvem eletrônica, aquela nuvem eletrônica. Não fala de densidade eletrônica, mas é aquela, por exemplo, quando a gente tem o benzeno, a gente não tem aquela nuvem que forma embaixo, em cima. Depende da sua evolução química, tá? Vou contar uma coisa para vocês. Eu fui num congresso que o tema era isso. Eu fui numa palestra, né? A palestra de um congresso chamava Por que, segundo a teoria do orbital molecular, não existe ressonância? Gente, foi a
foi a palestra que eu assisti mais polêmica de congresso. Os orgânicos estavam surtados, surtados. Porque, assim, a gente tem umas brincadeirinhas na química, sabe, gente? Na orgânica, a ressonância justifica tudo na vida. Quando você não sabe por que você vai justificar aquela situação, você fala, porque a ressonância está estabilizando o meu sistema. E aí os orgânicos piram nisso, mas a evolução da quântica, né, da química quântica, mostra ideias, por exemplo, que a gente era certo que tinha e que hoje a gente já sabe que não é muito assim que funciona. Então, existem pontos da teoria do orbital molecular, que é aquela deslocalização eletrônica, daquele movimento eletrônico, segundo a teoria do orbital molecular, ela não é bem assim que funciona, tá? Mas pausa. Isso não quer dizer que essa teoria da deslocalização eletrônica não seja aceita pela sociedade científica. Ela me ajuda muito a justificar, por exemplo, por que folhas de grafeno se estabilizam muito pela deslocalização π. Então, assim, as teorias, elas são complementares, tá, Guilherme? Vamos deixar isso claro. Mas, sim, de fato, pela teoria do orbital molecular, quando eu falo que a ordem de ligação é 1,5, é porque tem 1 elétron e meio naquele orbital, não porque ele está andando por aí, tá bom? Entendi. Agora já tô animado com essa química teórica. Vamos lá. Ah, a gente agora vai começar a evoluir, tá? A gente vai começar a conversar sobre coisas mais aprofundadas. Mas para isso eu tenho que nivelar todo mundo aí na química básica, combinado? A química é uma delícia, gente. Tem dia que a gente chega em casa batendo a cabeça, porque quanto mais a gente sabe de química, menos a gente sabe sobre a química, tá? E isso que. E por falar nisso. Ah, eu acho que foi ontem. Vocês assistiram ontem a palestra do Breno, que ele deu na terça astronômica? Alguém falou isso com você, gente? Nem fiquei sabendo. Oxe, eu acho que o Márcio não mandou no grupo de vocês. Que pena. Mas enfim, a química, gente, é muito linda, tá? E a gente vai subindo esses degraus aí, ponto a ponto, tá? Vamos com calma, mas vamos com calma. Muito bem, então nós vamos representar sempre o meu ozônio assim, e eu queria conversar uma coisa com vocês. Na aula passada eu disse para vocês isso, né, que um par de elétrons não ligantes, né, que é o caso ali do meu oxigênio, ele ocupa mais espaço do que um par de elétrons ligantes, né, como a gente faz uma ligação química. E aqui eu mostrei isso para vocês, olha, eu queria só trazer essa imagem que eu gostei, que eu vi depois e eu resolvi adicioná-la aqui. Aqui eu tenho 2 núcleos e par de elétrons ligantes, né? Esses elétrons, eles estão compartilhados entre esses 2 núcleos. Então, aqui, lembra que a gente falou sobre isso, esse elétron é atraído por este núcleo e por este núcleo, então estabiliza e ele ocupa um espaço menor. Aqui é o tamanho real, tá, gente? A dimensão, assim, em escala, né? Vamos dizer assim, de uma ligação de um par de elétrons compartilhados e de um não compartilhados. Olha como o não compartilhado ocupa muito mais espaço do que um orbital compartilhado, ok? Para que eu estou dizendo isso mais uma vez? Esse aqui é um arranjo que a gente chama de um arranjo trigonal plano. Um arranjo trigonal plano perfeito, ele tem ângulos de ligação de mais ou menos 120 graus. Aqui eu posso garantir para vocês que esse ângulo aqui ele é muito menor do que 120 graus, porque este par de elétrons vai ocupar mais espaço, então vai empurrar estes oxigênios ali para baixo. Se não me engano, o ângulo de ligação do ozônio é 107, se não me engano, tá? Então, ou seja, esse par de elétrons aqui, ele empurra os meus átomos de oxigênio numa geometria angular. Então, gente, esse tipo de afirmação para a gente não vai funcionar mais. Olha só, ângulos de ligação em trigonal plano é 120 graus. Depende de quem que a gente está falando. Se esse arranjo, ele é um arranjo trigonal plano mesmo. Outra coisa que vocês vão ver ao longo aqui desse curso. Se eu tenho, por exemplo, o boro, e eu ligo ele aqui com, por exemplo, um trifenilfosfina. Trifenilfosfina nada mais é que uma fosfina que tem 3 anéis benzeno, já vou completar ali as ligações, só um minuto. 3 anéis benzeno, ligados, né? E aqui, opa, foi mal, aqui tá errado, hein? Apaga isso aqui. E aí,
hidrogênios. Isso aqui não tem o mesmo ângulo de ligação nunca, porque esse substituinte, ele ocupa muito mais espaço, então ele empurra esses átomos de hidrogênio aqui para baixo. Então, esse ângulo aqui é muito menor do que 120 graus. Então, parou de normalizar todo mundo, ok? Cada caso é um caso. Eu quero que vocês avaliem, eu quero que vocês olhem para essa estrutura e falem assim, isso é uma ligação angular. Qual que é o ângulo? Eu não sei, mas eu tenho certeza que não é 120, é menor do que 120, ok? Eu quero esse senso crítico de vocês a partir de agora. Nós vamos fazer muitos exercícios em relação ao ângulo de ligação, tá? Por falar nisso, eu vou liberar a lista de exercícios só no final, tá? Quando a gente vê tudo que a gente precisa ver de ligações, aí eu libero uma lista só. Ah, ali estava bonitinho meu ozônio. Então, eu quis deixar esse slide aqui sobre a definição de ressonância, só para ficar bem ressaltada aí para vocês, né? Então, quando a disposição dos átomos em duas ou mais estruturas de Lewis alternativas é a mesma, mas a disposição dos elétrons é diferente, nós chamamos esse tipo de estrutura de Lewis de estruturas de ressonância. Aqui tem, então, os híbridos de ressonância, das minhas estruturas de ozônio, que formam, então, a minha estrutura real do ozônio, que aí pode ser representado da maneira que vocês acharem melhor. Vou até colocar aqui que o Guilherme falou. E sempre representando os meus elétrons não ligantes ali fora. A real disposição dos elétrons em uma molécula como o ozônio deve ser considerado um híbrido de duas ou mais estruturas de Lewis, ok, gente? Nunca vai ser essa aqui. Raquel, como que eu faço? Como é que você está falando? Como que você afirma isso com tanta certeza? A gente tem técnicas analíticas, técnicas instrumentais que nos ajudam a identificar isso, tá, gente? E a absorção na região do infravermelho é uma das técnicas que a gente usa para medir ângulo de ligação, para a gente medir distância de ligação. A distância geralmente é raio-x. A gente tem técnicas para a gente ver se esse movimento dessa ligação é uma ligação simples ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês quando eu tiver um pouquinho mais para frente, tá? Aqui, aqui eu tinha colocado também a do meu trióxido de enxofre para a gente desenhar as estruturas, mas eu acabei desenhando lá atrás, tá? É porque eu não ia desenhar lá, ia desenhar aqui. Muito bem. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a expansão do octeto, né? A expansão do octeto quando ela ocorre. Eu vou começar com uma estrutura do PCl5, do meu pentóxido de fósforo, que vai nos mostrar quando que um átomo pode expandir o octeto. Vamos começar fazendo o que a gente sabe, né? Vamos lá. Vou pegar o meu fósforo. Lá na minha tabela periódica, eu vejo que o meu fósforo tem 5 elétrons de valência. Eu tenho 5 cloros, perdão, com cada um 7 elétrons de valência, vezes 5, 35. Eita, é elétron que não acaba mais, né? Totalizando 40 elétrons, dividido por 2, 20 pares eletrônicos. Vamos lá, vamos colocar, então, o meu fósforo. Aí, gente, colocar todo... Vou até colocar aqui de forma aleatória os meus cloros ao redor do meu 1, 2, 3, 4, 5, de forma aleatória ao redor do meu fósforo, e vou fazer uma ligação simples de cada cloro com o meu fósforo. Pá. Vou colocar, então, o restante dos meus elétrons. 1, 2, 3 pares, 1, 2, 3 pares. Lembrando que 2, 4, 6, 8, completa ali o meu cloro, tá? São 20 pares, né, gente? Então, vamos lá. É muito par de elétrons. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5 vão dar 20 pares, tá tudo certinho. Tudo certinho, nada. Tem que calcular a carga formal. Vamos embora calcular a carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carga formal do cloro, 0. Carga formal do cloro, 0. Tudo igual, né, gente? São todas as cargas formais aqui idênticas, porque os cloros estão ligados de forma idêntica. Vamos agora calcular a carga formal do fósforo. 5 menos 1, 2, 3, 4, 5, 0. Então, carga total 0. Fósforo com carga 0
Porém, quando eu olho aqui o meu fósforo, ele tem 2, 4, 6, 8, ele tem 10 elétrons, né? Ele tem 10 elétrons ao redor do átomo central. Pela carga formal, a gente viu que essa estrutura é uma estrutura estável, né? Essa estrutura pode acontecer. Porém, ali não tem condição da gente estabilizar essa estrutura simplesmente com a minha regra do octeto. Ou seja, não tem ali nenhuma estrutura que eu faça que o meu fósforo vai ter 8 elétrons de valência, porque o mínimo que eu posso ter é uma ligação simples em cada ligação fósforo-cloro. Então, é isso que eu tenho para hoje. É uma ligação simples com cada fósforo e cloro, todo mundo atingindo a carga formal de acordo com as regras. Então, essa é a minha estrutura. Uma vez que eu tenho 5 entidades ao redor ali do meu átomo de cloro, 5 átomos, a gente viu que a gente tem 2 possibilidades, né? A gente tem, eu vou desenhar aqui sem os elétrons de valência, tá? Me permitam. Ao redor, os elétrons não ligantes ali do meu átomo de cloro. O meu fósforo, ele pode organizar de 2 maneiras distintas, né? Que a gente viu na aula passada, que ela tem as energias muito próximas quando eu tenho ligantes pequenos e idênticos, tá, gente? Eu tenho essa estrutura que é a mais estável no geral. No geral, a gente sempre forma essa estrutura que é a minha bipiramidal, ou é a minha bipirâmide de base trigonal, bipirâmide de base trigonal. Muitos livros chamam isso, gente, de bipiramidal triangular, também pode ser, tá? Desde que a gente entenda que é uma bipirâmide de base trigonal. E essa que é a minha pirâmide de base quadrática, né? Pirâmide quadrática. Geralmente, está em equilíbrio, tá, gente? Não é ressonância. Ressonância é quando tem movimentação de par de elétrons dentro da estrutura. Isso aqui é equilíbrio. Essa estrutura pode se arranjar de uma forma de pirâmide quadrática. O que a gente vê é que, no geral, isso é o que mais acontece, né? A gente tem mais uma bipirâmide trigonal. Então, toda vez que tiver número de coordenação igual a 5, eu vou falar com vocês que a gente tem um arranjo bipiramidal triangular ou bipirâmide trigonal. Muito bem. A gente vê aqui que todos os átomos estão ao redor do fósforo, o fósforo não tem nenhum par de elétrons, então tanto o meu arranjo quanto a minha geometria é chamado de bipirâmide trigonal, ok? Mas eu ainda não me convenci daqueles 10 elétrons que tem ali no meu fósforo. Quando que um átomo pode expandir o seu octeto, né? Olha, até coloquei ali, gente, para poupar a vergonha de desenhar, mas tá bom. Ali, então, o meu arranjo e a minha geometria vai ser bipirâmide trigonal, bonitinho ali desenhado, mostrando os ângulos de ligação, né, gente? Aqui quem tá nas posições, vamos lá, nas posições equatoriais, essas são as posições equatoriais, ok? Aquelas que estão no plano da minha pirâmide, elas têm um ângulo entre si de 120 graus, né? De 120 graus. Quando ligantes pequenos e idênticos. Essa distância do cloro para este cloro é de 90 graus. Então, eu tenho ali três átomos com a distância de 120 graus e 2 átomos com a distância de 90 graus entre si. Lembrando que este átomo de cloro e este átomo de cloro estão distantes entre si de 180, né? Mas cada um está com esses ângulos aqui da minha base em 90 graus. Muito bem. Raquel. Oi. Eu tô com dúvida. A pirâmide de base quadrada, a gente vai ter a informação dela por quê? Eu não entendi bem. Porque, tipo, para mim, eu vejo que teria que ser um orbital, um par não ligante em cima. Não, aqui é um cloro, né? Um cloro normal. Quando que isso acontece? Guilherme, assim, a gente tem estudos termodinâmicos que mostram que, geralmente, quando tenho em solução uma bipirâmide trigonal, em algum momento você tem essa geometria, pirâmide quadrática, elas estão em equilíbrio, ok? No geral, é estabilizado essa geometria bipirâmide trigonal, por quê? Vamos ver. Aqui todos os ângulos, eles estão basicamente a 90 graus um do outro, ok? Todos aqui estão a 90 graus. Geralmente são.
porque o fósforo está um pouco para cima, tá? Cloro, 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 cloro. Os cloros estão distantes um do outro em 90 graus. Esse aqui a gente tem um ganho de energia, porque quando a gente tem uma bipirâmide, ele está distante aqui na base, pelo menos já 120 graus. Então, energeticamente falando, essa é mais... Opa, perdi minha caneta. Essa é energeticamente mais favorecida do que essa. Mas em solução, a gente ainda vê essa estrutura sendo formada, porque também ela é uma estrutura estável. Normalmente, quando a gente vê um composto que já assume uma geometria pirâmide quadrática, tem um motivo. Geralmente, tem um ligante muito grande aqui, os ligantes impedidos muito estericamente ligados ali em cima, e aí sim favorece a geometria piramidal quadrática, ok? Mas, no geral, quando a gente vai decidir, quando eu perguntar para vocês assim, qual que é a geometria assumida por alguém assim, né? A B5, vamos supor, cadê? A B5. A gente sabe que a mais estável é a bipirâmide trigonal. Em solução, eu vejo muito o equilíbrio entre as duas, ok? Esse equilíbrio entre as duas existe, porque essa aqui também é uma estrutura estável. Quando eu faço técnica avançada de análise de sólido, por exemplo, e vejo que alguém de número de coordenação A5 está assumindo uma geometria piramidal quadrática, é porque com certeza tem um ligante muito grande ali, ocupando uma posição axial e empurra estes átomos todos aqui para baixo, formando uma pirâmide quadrática. Ok? Muito bem. Então, no caso, a gente vai ter o cloro por um momento, e no caso também a gente vai ter essa pirâmide quadrática formando quando a gente tiver um ligante muito grande. Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas saiba que em solução a gente tem que ter um equilíbrio entre as duas, tá? Sempre. Muito bom. Vamos voltar lá, então, nos meus 10 elétrons não ligantes. A expansão do octeto, então, ela só é possível quando o meu átomo apresenta um subnível de vazio. Aqui está a configuração eletrônica do fósforo. O fósforo está ali na tabela periódica, ele tem 15 prótons e 15 elétrons com a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. Não obstante, eu gosto de colocar essa configuração eletrônica, 3s2, 3p3 e 3d0, para deixar muito claro que meu átomo de fósforo tem ainda 5 orbitais desvazios. Uma vez que o elétron chegou no número quântico principal, ou seja, chegou no número quântico igual a 3, ele já tem aquele orbital formado, porém vazio. Então, toda vez que o meu átomo tiver um subnível D vazio, ou F também, né, geralmente, mas quando a gente está falando ali da expansão do octeto, geralmente a gente vai até ali no D, ele pode, então, expandir o seu octeto. E quando que isso acontece, gente? Lá na tabela periódica do terceiro nível para baixo, né? Do segundo nível para cima, todo mundo só tem o segundo nível de energia preenchido, então não tem orbital D e F. Mas do meu terceiro nível para baixo, todo mundo já pode expandir o octeto. Vamos seguindo. Agora eu vou começar a mostrar algumas estruturas para vocês que fazem a variação aí dessas geometrias. Olha, deu errado. Vamos começar com SF6, o meu hexafluoreto de enxofre, e vamos fazer a estrutura dele. A gente já viu essa estrutura na aula passada, eu mostrei para vocês que quando eu tenho o número de coordenação igual a 6, quando eu tenho 6 espécies ao redor ali do meu átomo central, eu vou ter uma geometria que eu chamo de octaédrica. Eu coloquei aqui agora uma octaédrica perfeita para a gente, que é o meu SF6, e ele tem 6 elétrons do enxofre, mais 7 elétrons do meu flúor, vezes 6, 42, mais 6, 48, dividido por 2, 24 pares eletrônicos. Então, vamos lá, né? Enxofre, vou colocar 6 fluoros aqui. Eu estava falando um negócio, na hora que o Guilherme me chamou, eu vou voltar, tá? F e F. Uma ligação simples em cada um deles. Uma ligação simples. Vou completar todo mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É muita letra, né? Por isso que às vezes eu entendo o livro que faz assim, ó.
que facilita a vida. Muito bem, então eu tenho aqui 4 pares de elétrons ao redor de cada flúor, 4 vezes 6, 24, tá certinho. Cálculo de carga formal, vamos lá, vou calcular um flúor só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carga formal 0. Enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0, estrutura estável. Vamos calcular aqui quantos elétrons tem o enxofre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tudo bem, o enxofre ali é vizinho do fósforo. Ele tem a configuração do neônio, 3s2, 3p4, 3d0. Cabe elétron que não acaba mais aqui no meu orbital D. A gente vai ver todos esses orbitais na aula que vem, ok? Isso, então, é um octaedro, onde eu tenho, em equatorial, uma base quadrática que tem os ângulos de 90 graus entre si, e aqui o meu flúor, que está em axial, esse aqui, então, está em axial, tá, gente? É isso que eu não falei no slide passado. E aqui em equatorial, os meus átomos de flúor que estão em axial estão também a 90 graus daqueles átomos de flúor que estão em equatorial. Essa, então, é o meu arranjo e a minha geometria octaédrica. Vamos seguir. Antes da gente seguir, para a gente conversar sobre as geometrias que a gente ainda não conversou, eu deixei só um exercício aqui, simples, para a gente ver, para a gente conseguir entender como que a carga formal me auxilia quando eu vou ter que escolher uma estrutura em relação à outra. Aqui o exercício fala assim: qual das estruturas possíveis para o dióxido de carbono é a mais provável? A mais provável, então, é a mais estável. Lembrem disso. A mais estável é aquela que a gente tem o meu octeto completo e a minha carga formal em concordância com as minhas regras. Aqui a estrutura que a gente já sabe, né, gente, que é a mais estável, porque a gente passa a vida fazendo a estrutura de Lewis monóxido de carbono dessa maneira, onde eu tenho duas ligações duplas com os meus pares de elétrons, mas por via das dúvidas eu posso perguntar, por que eu não posso descer com esse par aqui e subir com esse par de elétrons aqui, formando, então, uma ligação tripla, né? 2, 4, 6, 8, o oxigênio está estável. 2, 4, 6, 8, o carbono também está estável. 2, 4, 6, 8, o meu oxigênio também está estável. Então, todo mundo aqui está estável. Por que essa é a estrutura que é mais favorecida pelo monóxido de carbono? Vamos calcular a carga formal. Coloquei a fórmula aqui para vocês não esquecerem. A gente já sabe calcular direto e calcula indireto. Então, na estrutura A, vamos lá. A carga formal do carbono, então, só tem um carbono ali, é o central, é 4 elétrons de valência, menos nenhum elétron não ligante, mais a metade de 8, vai dar uma carga formal de 0. Por que 8, gente? 2, 4, 6, 8. O primeiro oxigênio, que é o aqui da esquerda, que é igualzinho da direita, né? Neste caso, vai ter carga formal 6, menos 4 elétrons não ligantes, mais a metade dos ligantes, que são 4, carga formal 0. O oxigênio, o segundo oxigênio é igualzinho, só copiar, ok? Vamos calcular o da estrutura B. Carga formal do carbono, 4 menos. Ali eu tenho 2, 4, 6, 8 elétrons ligantes, então carga formal 0. Carga formal do primeiro oxigênio, 6 elétrons de valência, menos 2 dos não ligantes, mais a metade de 6 que estão ligados, carga formal mais 1. Carga formal do meu segundo oxigênio, 6 menos 6 elétrons não ligantes, mais a metade daqueles que estão ligantes, que são 2, totalizando, então, uma carga formal menos 1. Quando eu olho, né, a carga formal, eu vejo que essa estrutura A tem um maior número de cargas nulas, o que estabiliza muito do que ter cargas dentro da minha estrutura. Então, segundo as regras de carga formal, a estrutura mais estável para o meu dióxido de carbono é com as ligações duplas. E, de fato, técnicas de análise mostram que a gente tem no meu dióxido de carbono somente ordem de ligação 2, ok? Então, aqui não tem nem não existe nem ressonância entre a estrutura B, porque, de fato, a estrutura é muito mais estável do que a minha estrutura B, ok?
Muito bem. Vamos conversar, então, sobre as formas espaciais moleculares que a gente não viu até aqui. Eu fui me adiantando, né? Eu fui mostrando para vocês os arranjos, as geometrias, e aqui daqui para frente eu vou tentar mostrar as variações que a gente pode ter dessas geometrias. Então, vamos lá. Vamos começar com o NO2-. Eu não sei se eu pedi para vocês essa estrutura, acho que não, né? E é também o primeiro exemplo que a gente tem de um íon, né? Agora eu não tenho mais uma molécula neutra, eu tenho um íon. Este íon tem uma carga negativa. Quando a minha estrutura tem uma carga negativa, isso quer dizer que ela ganhou elétrons, né? Ela ganhou elétron. Então, ela ganhou aqui um elétron. Se ela tivesse duas cargas negativas, ela tinha ganho 2 elétrons e assim sucessivamente. Olha, tudo errado. Então, vamos calcular, então, os elétrons e vamos tentar distribuir esses elétrons ao redor do NO2-. Vamos lá. Nitrogênio, 5 elétrons, mais 2 elétrons do meu oxigênio, que são 6, mais um elétron. Esse elétron tem que estar aqui. Gente, eu não sei de onde ele veio, não, mas está aqui, tá? Então, tem que ser adicionado ali. Então, se eu tiver um íon de carga positiva, ou seja, um cátion numa estrutura, eu tenho que retirar um elétron, né? Eu tenho que tirar um elétron lá das minhas contas, porque foi perdido. 2 vezes 6, 12, 12 mais 1, 13, mais 5, 18, divide por 2, 9 pares de elétrons. Vamos lá. Nitrogênio, só um caso importante antes de eu continuar aqui. O nitrogênio está ali no segundo nível da tabela, no segundo período da tabela periódica. Isso quer dizer que ele tem 2 níveis de energia preenchido e ele não expande o octeto, combinado? Não expande o octeto, não tem expansão do octeto. Então, vamos lá. Vou colocar um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro. Vou fazer uma ligação simples entre cada um deles, porque a gente viu que é a maneira mais fácil. E vou completar a elétron. 2, 4, 6, 8. 2, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um par de elétrons, coloca no meu átomo central. Calcular a carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carga formal menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De forma idêntica, carga formal menos 1. 1, 2, 3, 4. Carga formal mais 1. Ó, vamos lá, eu tenho somatório de cargas igual a menos 1. De fato, é um íon de carga negativa. Então, tá de acordo. Quando eu olho para o meu átomo central, 2, 4, 6, ele não completou um octeto. Então, mesmo que esteja esteja a favor das cargas formais, eu preciso pelo menos tentar completar um octeto. E a gente já viu que a gente tenta completar um octeto descendo, então, um par de elétrons, formando uma ligação dupla. Então, vamos lá. N, dupla O, ligação simples, oxigênio. Vou completar aqui. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco um par de elétrons aqui. Não estou preocupado com a geometria ainda não, combinado? E aí, eu vou calcular a carga formal. Ali que eu não vou calcular de novo, porque a gente já sabe que é menos 1. Essa carga formal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 0. 1, 2, 3, 4, 5. Carga formal, 0. Olha que lindeza. Um tanto de carga nula e só uma carga negativa no átomo mais eletronegativo, que totaliza a carga do meu íon. Tá perfeito. 1, 2. 2, 4, 6, 8, todo mundo com o octeto formado, ok? Muito bem. 3 espécies ao redor do meu átomo de nitrogênio, só tem uma possibilidade, pá, trigonal plano, dupla O, pá, 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 oxigênio, pá, pá. Tá faltando alguma coisa aqui, gente? O que tá faltando aqui? Ressonância? Ressonância, ligação conjugada, uma ligação dupla e uma ligação simples de mesma espécie, com um tantão de par de elétrons aqui. Este par vai para cá e este par vem para cá, e aí eu vou formar NO. Raquel,
Eu ia Oi. perguntar isso. Pode falar conjugado, então? Pode, pode. Ok. A ligação, a ressonância só existe se tiver ligação conjugada, né? Muito bem, e Não, aí... Raquel, mas é Hum, porque você falou que o negócio de orgânica estava errado e eu só tinha ouvido isso em orgânica. Eu estava pensando também em falar não, olha ligação só. conjugada para justificar. Ou se você chegar para externo esse mês que vem e falar que eu falei que não existe ressonância, vocês vão criar uma briga departamental, hein? Conta isso para os professores de orgânica, não, por favor, tá? Vamos lá. Segundo a teoria de hibridização e que é a teoria de ligação de valência e a teoria de Lewis, ressonância existe, ok? Ligação conjugada existe, ok? Então, assim, o que vocês vão ver na orgânica, gente, vocês nem chegam a ver teoria do orbital molecular lá, porque né, não é o foco da disciplina. Aqui vocês veem. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é, nessa teoria isso existe, ok? Nessa teoria isso é plausível. Nessa teoria eu preciso representar isso assim. Ou eu represento as duas estruturas de ressonância, ou eu represento a ressonância da ligação, ok? Porque a gente está vendo essa teoria, tá? Aí também não vale colocar na prova. É fácil estruturas de ressonância. Ah, não vou fazer porque na teoria do orbital molecular não existe. Não, eu estou te pedindo a ressonância segundo essa teoria, ok? Então, pá, 2 parzinhos de elétron aqui, para a gente ficar feliz, e é isso. Então, isso aqui, gente, representa isso, ok? Ou você desenha esse, ou você desenha esse, a não ser que eu esteja te pedindo. Faça as estruturas de ressonância, aí não vale desenhar assim, não. Então, eu quero ver todas elas, ok? Muito bem. Essa é uma geometria que a gente chama de angular com arranjo trigonal plano. A gente é igual ao ozônio, né? A gente viu os dois ali muito parecidos. E uma coisa importante, quando é uma espécie carregada, é muito comum, perdão, peraí que eu perdi minha canetinha, achei, a gente colocar essa carga aqui fora, ok? Colocar um menos aqui fora. A gente precisa representar esse menos. A mesma coisa aqui nas estruturas de ressonância, ou individual ou toda, tá? A gente coloca uma carga aqui fora para mostrar que existe uma carga negativa ali a mais na minha estrutura. Muito bem, a gente viu lá atrás que esse ângulo de ligação, então, é um ângulo menor, mais ou menos ali, 107 graus, mais ou menos, né? Eu não sei direito, tá, gente? Cada caso é um caso. Vou colocar ali aproximadamente 100 graus, né? Chutando aí 20, acho muito, tá? Mas eu vou colocar 107, porque acho que é o mais perto. 117, né, gente? Uma distorção de 120 para 107 é muito. 117, né? Tem uma pequena distorção ali. Muito bem. Quando olha a água, gente, vamos comparar aqui com a água. A água também tem uma geometria angular, né? Também tem uma geometria angular. Porém, ela vem de um arranjo que é um arranjo tetraédrico. Olha a diferença, né? Aqui, por si só, um tetraedro convencional tem um ângulo de mais ou menos 109 graus. Então, quando eu olho este ângulo aqui, essa geometria angular da água é muito diferente dessa geometria angular aqui do meu NO2-. Então, gente, tomem cuidado. Eu quis deixar esse exemplo para vocês, para a gente ter a noção de que aqui sim, o ângulo é mais ou menos 100 graus, né? Eu não sei mais ou menos quanto que é o ângulo da água. Aqui também não é 109, né, gente? Quanto que é o ângulo do tetraedro certinho? Alguém sabe? Qual que é? Os graus dos minutos lá? Eu não lembro, acho que é 109,28, é isso? Eu acho. Então, aqui tem uma diminuição desse ângulo muito maior do que tem aqui, porque tem menos espécies ao redor do meu átomo central, ok? Então, eu queria deixar isso aqui bem claro, porque esse ângulo de ligação não é uma tabela, né, gente? A gente está acostumado muito a ver tabela de ângulo de ligação. Isso não é realidade. Isso é uma idealização de um arranjo, mas cada caso é um caso. Muito bem. Vamos conversar sobre a estrutura do fosfogênio. Por falar em ângulo de ligação, a gente acabou de ver lá atrás que um par de elétrons ocupa mais espaço do que uma ligação. Eu quis deixar aqui a estrutura do fosfogênio para a gente comparar também quando eu tenho umas ligações duplas e ligações triplas. Vamos lá.
O átomo de cloro tem 7 elétrons de valência, deficiente 1 elétron. O átomo de carbono tem 4 elétrons de valência, 4 elétrons deficientes. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, totalizando 2 elétrons deficientes. Vamos fazer as contas. 7 vezes 2, 14. 14 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Gente, vocês sempre façam a conta aí, porque eu sou ruim de conta. 12 pares, ok? 12 pares eletrônicos. Quem que é o átomo central? Carbono, mais deficiente. Então, carbono está aqui. Vou colocar um oxigênio, vou colocar um cloro aqui, vou colocar um cloro aqui. Sempre que tem 3 coisas, eu já organizo a minha geometria para uma trigonal plana, porque ela pode permear ali uma trigonal plana, uma piramidal, dependendo se tiver um par de elétrons. Então, sempre já organize de alguma maneira que você tenha perto da sua geometria. Uma ligação para cada um. Quando eu faço uma ligação para cada um, eu vou adiantando, tá, gente? Não vou fazer uma por uma, não, porque a gente tem que começar a tentar já achar uma estrutura de Lewis mais certa do que a gente vai encontrar, tá? Quando eu olho aqui esse carbono, olha, tem 2, 4, 6. Eu já vejo que, de cara, este carbono não vai completar o seu octeto. Mesmo eu completando os elétrons de valência ao redor do meu átomo central, eu já vejo que esse carbono não completa o octeto. E aí, o que eu posso fazer, aqui no cloro não cabe mais um par de elétrons, né? Porque o cloro só precisa de um elétron para completar o seu octeto. Eu vou colocar uma ligação dupla aqui no meu oxigênio. E aí sim eu vou completar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 pares ao redor do cloro. Cálculo de carga formal. Só vamos conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá certinho. 1, 2, 3, 4, carga formal 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carga formal 0. Raquel, eu ainda não consigo calcular direto assim. Tudo bem, eu só não vou fazer fórmula por fórmula aqui, gente, porque senão não vai dar tempo de eu acabar o que eu preciso, tá bom? Muito bem, todo mundo com carga formal 0, estrutura é neutra, tá tudo perfeito. Então, essa aqui é a minha estrutura. Dupla O, eu gosto sempre de desenhar, gente, porque ele fica muito poluído, né? Numa estrutura trigonal plana. Muito bem. E aí, quando eu comparo com o meu BH3, o meu BH3 está lá. Vou colocar até um BCl3 aqui, ó. BCl3, que é bem parecido ali com esse carbono. Esses ângulos de ligação, sim, são de 120 graus, porque eu tenho ligantes pequenos e idênticos entre si, então são ali o mais distantes possíveis. Agora, quando eu comparo com o meu fosfogênio, eu vejo que eu tenho uma ligação dupla. Este ângulo aqui, gente, com certeza ele é menor do que 120 graus. Por quê? A ligação dupla, eu já adianto para vocês, eu já conversei um pouquinho com vocês, que ela vem de uma superposição paralela ali daqueles orbitais que não foram ligados de forma sigma, de forma frontal. Então, eu tenho que essa ligação aqui se forma dessa maneira. Ela ocupa mais espaço, então, que uma ligação simples. Se ela ocupa mais espaço que uma ligação simples, essa ligação empurra estes átomos ali para baixo, formando, então, uma ligação menor do que 120 graus. Esse aqui eu acho que é 117 graus, que eu lembro mais ou menos dos valores. Então, mais uma vez, vamos voltar. Qual que é a nossa ordem, né? Par de elétrons ocupa mais espaço do que uma ligação dupla ou uma ligação tripla, aí a ligação tripla ocupa mais espaço ainda do que uma ligação simples, ok? Então, para a gente analisar os ângulos de ligação e para a gente analisar o nosso arranjo, a gente precisa ter isso aqui em mente, que tudo isso aqui ocupa mais espaço do que uma simples ligação simples, ok? Muito bem, mais uma estrutura para a gente conversar sobre as nossas peculiaridades das nossas estruturas de Lewis. Vamos para o SF4. Vou fazer rapidinho aqui a estrutura de Lewis, tá? 6 elétrons, mais 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34, dividido por 2, 17 pares. Vamos lá. Enxofre. Vou colocar um flúor. Já vou ligar cada um, tá? 1, 2, vou ligar errado. 3, 4. Como se fosse num tetraedro. Vou completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está faltando um par. Vou colocar esse um par aqui, porque onde não tem nos átomos externos, coloca no interno. 2, 4, 6, 8, 10. O enxofre está de boa, porque ele expande o octeto. Cálculo de carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, carga formal aqui, 0. Igual para todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. Tá perfeito. Quando eu olho aqui o meu SF4, eu tenho 5 espécies ao redor dele, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente sabe que a geometria mais estável para 5 espécies, eu não preciso nem colocar quem que vai ser quem ali, ó. Eu vou colocar até assim, ó. É uma bipirâmide trigonal. Então, eu já sei que o meu arranjo é uma bipirâmide trigonal. Agora, eu vou completar aqui com os meus átomos. E aí, vamos pensar, né, gente? Onde eu tenho maior distância numa bipirâmide trigonal, com certeza é na minha base, que tem ali, em média, 120 graus. Então, toda vez que eu tiver um par de elétrons sobrando, eu sempre vou colocar em equatorial, porque é onde eu consigo ter maior distância entre átomos. Ok, essa distância aqui, ó, é de apenas 90 graus, mas eu ganho em 120 graus na distância ali de 2 átomos. Então, toda vez que eu não tiver não tiver uma ligação e tiver um par de elétrons, sempre vamos colocar ele ali em axial, combinado? Vou colocar, então, meus átomos de flúor aqui, vocês vão me permitir não colocar os elétrons ao redor do átomo, porque eu preciso acabar essa aula hoje. Quando eu olho o meu arranjo, de fato, o meu arranjo, ele é, então, bipirâmide trigonal, ou bipiramidal triangular. Muito bem. Porém, qual que é a geometria? A geometria, ela desconsidera esse par eletrônico aqui, ela considera só a posição atômica. Quando eu olho essa geometria ela é chamada de gangorra. Essa é uma nova geometria para a gente, que é chamada de gangorra. Essa geometria parece, de fato, uma gangorra. Olha, se você pega e desenha essa estrutura assim, olha, parece uma gangorra infantil, né? Aquela gangorra que tem parques aí, com um par de elétrons aqui para cima. Essa geometria, então, ela só é possível quando eu tenho número de coordenação igual a 5 e eu não tenho ali uma espécie ligando em equatorial. Essa é a nossa geometria gangorra. Muito bem, vamos conhecer novas Pode falar geometrias. tetraédrica distorcida? Pode. Pode, mas o nome correto é gangorra, tá? Assim, a tradução melhor para ela é gangorra. Assim, os livros de química inorgânica, todos assumem ela como gangorra, tá? A gente vê, sim, tetraédrica distorcida, mas o mais correto vai ser a gangorra. Por quê? A tetraédrica distorcida, teoricamente, o número de coordenação é igual a 4, concorda? Sim. Quando você fala tetraédrico, a gente tem o número de coordenação 4. E a gangorra, o número de coordenação obrigatoriamente é igual a 5. Então, o correto é gangorra, tá? Entendi. Muito bem. Aí tá uma gangorrinha desenhada para vocês. E a minha dica para vocês é, sempre que eu tiver um par de elétrons não ligantes, gente, no átomo central, sempre coloque ele na minha base da minha bipirâmide, porque é com certeza a mais estável. Vamos para mais uma diferente. ClF3. Vamos desenhar, então, aqui. Eu tenho 7 do cloro, mais 7 de cada flúor, totalizando 28, 14 pares de elétrons. Cloro no meio. Por que o cloro no meio? Menos eletronegativo. Vou colocar aqui 3 flúores ligados aleatoriamente, só para a gente discutir a geometria. Vou completar assim, me permitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ali no átomo de cloro, eu preciso colocar 2 pares de elétrons não ligantes para que eu tenha o número de elétrons corretos da minha molécula. Vou calcular a carga formal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carga formal 0. Carga formal do meu cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Tá lindo. Muito bem, então a estrutura é essa, mas agora eu preciso organizar o arranjo e eu preciso organizar a geometria. Vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, não tem nem o que pensar. Coloco o cloro e desenha a minha bipirâmide, tá?
Eu agora vou desenhar assim certinho, porque eu vou desenhar os meus pares de elétrons aqui. Mais uma vez, coloque em equatorial, porque é o que vai ficar mais distante, ok? Flúor aqui e flúor aqui. Muito bem. Agora, eu tenho uma geometria que ainda não tinha estudado ela antes. Esse arranjo continua sendo bipirâmide trigonal, porque são 5 coisas, não tenho o que discutir. Essa minha geometria, olha só, quando eu inverto ela, igual eu inverti ali na minha gangorra, é fácil de ver o nome dela. Essa geometria é chamada geometria em T, tá? Essa geometria em T, ela é dada toda vez que eu tenho 2 pares eletrônicos ali no meu número de coordenação igual a 5. Ela está mais bonitinha desenhada ali na forma de T. Ok? Essa é uma geometria que também deriva de número de coordenação igual a 5. Raquel, ela chama forma em T mesmo? Sim, forma em T. Muito bem. Mais uma. Deixa eu ver a hora, né, gente? Que senão. Ai, medi 20. Faltavam muitas. Me lasquei. Tudo bem. Eu vou. Deixa para a aula que vem. A aula que vem sobre hibridização talvez é uma aula menor. Mas vamos caminhando. Falta ainda a linear, tá, gente? Falta ainda todas as octaédricas que são formadas quando a gente não tem um octaedro perfeito. Então, eu vou parar por aqui, porque senão avança muito. Então, parei aqui no exemplo 4, ok? O que eu vou fazer, gente? Ainda faltam ainda os gases nobres formando ligações. Eu vou deixar aqui, ó, aí daí para frente. Não, gente, deixa eu fazer. Faltam 3 exemplos só, deixa. Por mim, tudo bem. Por mim tá tranquilo também. Então, Por mim bora. também. Ainda mais foi eu que Então, bora. interrompi. Não, mas aqui é maravilhoso quando interrompem, tá? Eu gosto, eu prefiro. É melhor, sabe por quê? Lá no YouTube também fica melhor. E depois eu corto essas partes também que a gente está conversando aqui, tá? Para ficar uma aula mais enxuta. É o seguinte, eu vou continuar e quem quiser sair para almoçar pode sair. Vai estar tudo no YouTube mais tarde, combinado? Vamos lá. O exemplo 5, então, é com o xenônio, é o primeiro caso aí onde um gás nobre faz uma ligação e, de fato, existem gases nobres que formam essas ligações, geralmente aqueles que estão mais para baixo na tabela periódica, tá? Que tem muito orbital. Xenônio, o criptônio, ó, hélio, neônio, argônio, a gente geralmente não vê ligações químicas sendo formadas, mas aqueles que têm maior número de orbitais, sim, a gente vê essas espécies sendo formadas. Em estado gasoso e não tão estáveis, mas sim, elas são formadas. Vamos lá. Xenônio, então, tem 8 elétrons de valência, mais 7 do flúor vezes 2, 14, mais 8, 22. Dividido por 2, 11 pares. Vamos colocar o xenônio, vou colocar um flúor de um lado, vou colocar um flúor de outro. Aí nem pensa, gente, quando a gente tem 2 espécies só no átomo central, elas têm que estar o mais distantes possíveis. Geralmente elas estão em 180, a não ser que aconteça alguma coisa ali no meio. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui vai ter 1, 2, 3 pares de elétrons, 1, 2, 3 pares de elétrons, 4, 5, 6. Uai, a gente tá com parte de LED demais aqui. 7 vezes 2, 14, mais 8, 22, 11, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo. 11. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, número de coordenação igual a 5, nem pensa, organiza todo mundo com uma trigonal plana. São 3 pares de elétrons, como eu disse para vocês, é melhor colocar em equatorial. Então, quando eu coloco xenônio aqui com os meus 3 pares de elétrons, fica dessa maneira. Então, o meu arranjo, mais uma vez, é um arranjo bipiramidal trigonal. Porém, a minha geometria, quando eu excluo os meus pares de elétrons, é uma geometria linear. Olha só, eu tenho número de coordenação igual a 5, mas a minha geometria é uma geometria linear, ok? Onde os átomos estão distantes a 180 graus ali no meu axial. Muito bom. Vamos para mais um exemplo. Então, aí uma bipirâmide trigonal e aí ela de forma linear, com esses pares de elétrons mais distantes possíveis. Vamos mudar o nosso número de coordenação agora. Eu tenho o meu xenônio ligado com 4 flúors. Eu vou completar 8 elétrons do xenônio. 4 vezes 7, 28. 28 mais 8, 36, dividido por 2, 18 pares.
18 pares. Então, eu vou colocar o xenônio, vou colocar 4 fluoros ali ao redor, aleatórios, totalmente. 4 fluoros ali e vou completar o meu octeto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Faltam 2 pares. Vou colocar aqui no meu xenônio. Carga formal do flúor, a gente já fez ele várias vezes. Toda vez que ele está com uma ligação simples, ele tem carga formal 0. Xenônio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carga formal 0. Perfeita estrutura e estável. Vamos lá. Número de coordenação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de coordenação é igual a 6. É sempre um octaedro. Então, eu posso organizar todos as minhas espécies, as minhas entidades, ao redor de um octaedro, sendo 4 em equatorial e 2 em axial. Uma bipirâmide de base quadrática, que a gente chama de um octaedro. Então, muito bem. E agora, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou organizar? Como eu disse para vocês, é sempre melhor e a gente sempre tem que organizar os nossos átomos, os nossos pares de elétrons o mais distante possível. Aqui, gente, observa que todo mundo tem um ângulo de ligação de 90, né? Aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90, todo mundo tem 90. Então, ali, meu par de elétrons, quando eles ficam mais distantes entre si, é mais favorecido. Aqui, quando eu coloco, vou fazer duas vezes, tá? Vou colocar um par de elétrons aqui e vou colocar um par de elétrons aqui. Quando eu coloco esse par de elétrons aqui, ele está a 90 de todo mundo, né? Aqui da base. Porém, ele está a 180 graus deste outro par de elétrons aqui, ou dessa ligação. Então, ele já tem uma estabilização. Quando eu coloco esse par de elétrons em equatorial, diferente lá do meu axial, ele fica com um ângulo de 90 graus de todo mundo. Então, aqui, a minha posição favorecida, neste caso, vai ser em axial, onde eu coloco meu xenônio, vou colocar um par de elétrons para cima, um par de elétrons para baixo, vou colocar um flúor aqui, um flúor aqui, um flúor aqui e um flúor aqui. Essa geometria, o número de coordenação igual a 6, o meu arranjo é octaédrico. A minha geometria, quando eu desconsidero os meus pares de elétrons não ligantes, ela vai ser chamada de quadrática plana, porque é só a base da minha pirâmide. Essa é uma geometria chamada de quadrática plana. Raquel, mas você falou que não existia, porque é sempre no tetraedro, com o número de coordenação igual a 4. No número de coordenação igual a 6, ela é possível. E ela está bem desenhadinha aqui na forma de um quadrado plano, aqui nessa imagem. Muito bem, número de coordenação igual a 6, octaédrico, geometria quadrática plana. Bom, as outras derivações do número de coordenação igual a 6 ficam muito parecidas com aquelas geometrias que a gente viu. Então, eu não vou desenhar todas aqui. Daqui para frente são os exemplos que eu pedi para vocês para casa. Mas o que eu vou fazer? Como a aula já acabou, já passou um tempo, ou eu vou gravar isso depois e deixo lá no YouTube para vocês, ou eu vou pedir para a monitora, tá? A monitora falou comigo que vocês não estão procurando muito ela está meio ociosa, eu acho que eu vou pedir ela para fazer esses exemplos e resolver para vocês, combinado? E aí, na aula que vem, de segunda-feira, a gente fica só com a parte de teoria de ligação de valência, ok? Aí, 10 minutinhos que eu passei aí, né, gente? Tá bom? A gente se vê na semana que vem, combinado? Então, ó, ciclo de Born-Haber, pode procurar a Maria Luísa, eu vou pedir ela até para ela fazer os cálculos já de uma vez. E esse exercício agora, que é o nitrato, o meu sulfato, o meu fosfato, o meu CO, eu já fiz, né? Eu fiz ele lá atrás, então aqui não precisa, e o meu NO, tá? O NO, eu acho que eu vou acabar fazendo também na aula que vem, porque ele é diferente do que a gente já viu até então, que ele é um número ímpar de elétrons. Então, a gente conversa um pouquinho sobre ele na aula que vem. Combinado? Obrigada, gente. Ok. A gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser. Qualquer dúvida, me chamem aqui no chat ou então chamem a Maria Luísa, ok? Ok. Obrigado, Raquel. Ok, professora. Obrigada. Obrigada a vocês.